Mantém. Ativação isométrica aqui, boa. E aí você vai dizer, ah, João, mas a escápula dele está abduzida, não está estabilizada. Esse é o erro. Estabilização da escápula não significa uma escápula em retração. Cria ativação isométrica aqui no serrátil. Olha lá, isso aqui, isso aqui, é uma escápula estabilizada. Isso aqui é uma escápula estabilizada, Pode mexer no braço dele, a cintura escapular está fixa. A cintura escapular dele está estabilizada em uma abdução. A rosca Scott, como nós temos um ombro em flexão, a escápula está abduzida. Quantos graus a gente geralmente usa na rosca Scott? 30. Vai mais à frente um pouco. Deixa eu levantar esse banco. Aí, sentou? Sobe mais o cotovelo agora. Isso. Isso aqui seria um padrão de uma rosca Scott, tá? 30, uns 45 graus de flexão do ombro, tá? Alguns usam até menos, Outras máquinas já impõem uma flexão de 90 graus. Já viram aquelas máquinas de Scott que o banco ele é reto, já viu? Que o banco é retão, o apoio do braço é reto e o ombro fica em 90 graus. Você faz basicamente um bíceps testa, faz a flexão do cotovelo vindo em direção à testa. Já é outro comprimento diferente desse. Então, tem empresas que fazem a rosca Scott em diferentes angulações, tá? Temos a rosca Scott em que o cara fica sentado com o ombro flexionadozão e faz uma rosca direta basicamente em direção à testa, tá? Então, aumentando o grau de flexão do ombro. Ao aumentar esse grau de flexão do ombro, a gente espera prejudicar a função da cabeça curta e conseguir direcionar mais para a cabeça longa do bíceps, a cabeça mais lateral. Tá? Esse é o intuito da gente trabalhar em posições com o ombro em flexão. Tá? E aí a gente vem para essa máquina aqui. Por isso que é importante a câmera móvel, ela olhar aqui, Pegou? A gente analisar essa polia. Veja essa polia aqui, Olha essa polia. Ela tem uma manutenção de torque bem constante na articulação do cotovelo, sendo ele um pouco menor no início e ele afasta um pouquinho no final, da metade do movimento. Então, é uma polia que a gente chama de caroço de feijão, né? Eu e o Bruno Leitão, polia de caroço de feijão, tá? E ele impõe uma resistência basicamente do início, você consegue perceber, Marcos? Do início ao final do movimento, uma tensão. Então, do início ao final desse movimento, dessa rosca Scott, nós temos uma alta tensão. Pode parar? Então, nós temos tensão com o bíceps, porção distal, mais favorável, né, à capacidade de produzir esse torque flexor do cotovelo, por conta da flexão de ombro, prejudicar essa região mais proximal, que está mais favorável à atuação no ombro. Mas isso não anula a participação da região proximal. A gente só está dizendo que ela está um pouco mais prejudicada. Tá? Não significa que o aumento da demanda, o aumento de demanda para a região distal, né, seja porque aumentou por conta da posição do ombro, talvez. Não, é só porque está prejudicada a região proximal. A gente tem que começar a pensar nisso. Que o músculo ele pode estar sendo mais ativado, não por alguma coisa diferentona, mas talvez porque um outro músculo que também atua e esteja prejudicado para cumprir a sua função. Mas que isso não significa que o outro músculo está sendo mais ativado. Mas se a gente for olhar em percentual, se uma região está prejudicada, o percentual vai para baixo. Então automaticamente o do outro aumenta, não porque aumentou o trabalho dele. O trabalho pode ter sido o mesmo, consegue compreender? Essa é outra visão que vocês podem começar a enxergar também nos exercícios, tá? Então aqui na rosca Scott, nós temos um ombro em flexão, tá? Temos um ombro em flexão e a máquina impõe a curva de torque um pouco mais constante devido ao raio dela, tá? Tá. E aqui, qual que é a diferença passa a ser para o halter? Que inclusive o Marcos estava fazendo ontem. Com o halter, nós temos no início do movimento um braço de torque muito pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê aquele elásticozinho que eu tinha? Já sei. Deixa eu pegar. Calma. Hã? Ó. Aqui, tá?
nós temos esse braço de momento para o cotovelo. Aqui dentro. Aqui nós temos esse braço de momento. Sobe. Para. Aqui agora nós temos esse braço de momento. Tá? Caraca. Aqui agora nós temos esse braço. Volta. Ó, vá. Ó, reduz o braço de momento. Ó, volta. Volta. Aqui. Segura aqui. Aqui, ó. Sobe mais um pouquinho. Aqui. Esse aqui, ó, é o pico de torque quando a gente executa com o halter, essa rosca Scott. Sobe. E aqui, ó, à medida que ele sobe, vai subindo, o torque ele tá bem reduzido. Aqui eu estou fazendo essa representação. Você vê que aqui o torque já está bem pequenininho, ó. O torque, a projeção da resistência já está bem pequenininho no final. Volta. Para aí. E aqui, ó, o torque está extremamente aumentado. Tá? Torque no pico. Torque no pico, com o halter, é nessa posição. Ou seja, o ombro em flexão e o cotovelo quase extensão. O bíceps em um estado de pré-encurtamento ali, digamos assim. Tá? Esse aqui é o pico de torque na rosca Scott com halter. Desce tudo. Quando ele desce tudo, o torque é esse daqui, ó, no início. Pequeno. Subiu tudo, quando ele sobe, também fica pequenininho, tá? Desce. Então, o pico de torque é aqui, tá? Aqui é o pico de torque com halter. Essa é a distância, tá? Essa é a distância, beleza? Ou seja, fica aí. O cotovelo não está em 90, digamos que o cotovelo está em quê? Vamos ver aqui. Aqui seria 90, né? Pico de torque aqui, digamos que uns 30, 40 graus de flexão de cotovelo. Beleza? Já é diferente o pico de torque na rosca Scott com halter da rosca padrão convencional, que o pico de torque é com o cotovelo em 90 graus e o ombro em posição neutra. Então a gente já pensa o seguinte agora desses dois exercícios. Será que fazer a rosca direta aqui, que tem um perfil de resistência ascendente, com pico de torque em 90 graus de flexão do cotovelo, será que vai se refletir na mesma adaptação em hipertrofia que um ombro em flexão de uns 45 graus com pico de torque, com o cotovelo em uns 30, 40 graus de flexão? Será que vai ser a mesma adaptação? Se a gente tem comprimento diferente e um pico de torque em um comprimento diferente, será que todas as regiões do bíceps elas se adaptam da mesma forma? Se a resposta for sim, então talvez não teria sentido fazer um ou outro. Mas provavelmente não é a mesma resposta na adaptação. Por isso, tem lógica utilizar ambos em uma mesma sessão de treino. Seja com halter, rosca direta padrão, com halter, comprimento de repouso do bíceps, pico de torque em 90 graus. Rosca Scott com halter, ombro em flexão, pico de torque com cotovelo em uns 30, 40 graus de flexão. Entende? Então, também não são redundantes. Se a gente vier a diferença do halter para essa máquina, é que a máquina ela impõe um torque mais constante, um trabalho constante do início ao final da flexão do cotovelo, e aí eu acho mais superior do que a fazer com o halter. Mas não tendo a máquina disponível, faz com o halter ou com a barra W, vai dar no mesmo, tá?